Olá, tudo bem? Eu sou a professora Karen e hoje nós iremos estudar ciências. O tema de hoje é condições para a vida na Terra. Podemos afirmar que somente a Terra apresenta condições favoráveis ao desenvolvimento da vida. A primeira condição é a biosfera, que é o conjunto de seres vivos e seus ambientes, que também pode ser chamada de esfera da vida. A biosfera só pode existir a partir da combinação de três esferas: a atmosfera, hidrosfera e litosfera. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra, constituída por 5 camadas. A primeira é a troposfera, que concentra as maiores quantidades de gases indispensáveis para os seres vivos, sendo 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gás carbônico. É nela que ocorrem os fenômenos meteorológicos, como a chuva e o vento. E é nela que transitam aviões, helicópteros, balões e entre outros. A segunda é a estratosfera. É nela que está a camada de ozônio responsável por filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. A terceira é a mesosfera. Ela protege a Terra contra meteoros e nela circulam sondas espaciais. A quarta é a termosfera. Nessa camada, o ar já é muito rarefeito. Existe a formação da aurora boreal e o recebimento e a transmissão de frequências de rádio. A quinta e última é a exosfera, onde existe a transição entre a atmosfera e o espaço. É nela onde circulam os satélites espaciais que orbitam a Terra. A hidrosfera é a camada líquida da Terra. Ela é dividida em 97% de água salgada e 3% de água doce, sendo que 2% da água doce do planeta está congelada e 1% disponível em rios e lagos. A litosfera é a camada sólida da Terra. Ela é dividida em 4 partes: a crosta terrestre, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. A segunda condição para a existência da vida na Terra é a distância entre o Sol e a Terra. Tanto a luz quanto o calor do Sol são indispensáveis à existência da vida na Terra. Porém, a distância de 150 milhões de quilômetros entre ambos é fundamental para o desenvolvimento da vida por 2 motivos. O primeiro é a temperatura favorável à vida e, segundo, água em estado líquido, pois sem esses 2 fatores, a vida como conhecemos seria impossível. A terceira condição para a existência da vida na Terra é a movimentação do planeta Terra. A Terra realiza 2 principais movimentos: a rotação e a translação. A rotação é o movimento em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É ela que determina os dias e as noites. Como a Terra tem o formato geóide, a iluminação do Sol ocorre apenas sobre uma das suas regiões em cada momento. À medida que o planeta realiza um movimento de rotação, inicia-se o dia nas regiões que estavam sendo iluminadas e a noite nos lugares em que a iluminação diminuiu. Esse movimento leva em torno de 24 horas para ser realizado por completo. Se não houvesse o movimento de rotação, um dos lados da Terra estaria sempre exposto ao Sol e seria quente demais. O outro lado, sempre na sombra, seria frio demais. Com temperaturas extremas altas e baixas em cada região, provavelmente não haveria condições para o desenvolvimento de formas de vida. Por isso, quanto mais longe do Sol, mais baixas são as temperaturas. Você sabe qual é o planeta mais frio do Sistema Solar? Sim, é Netuno, com temperaturas que podem chegar até menos 221 graus Celsius. A translação corresponde ao movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. O planeta demora 365 dias, 6 horas, 8 minutos e 38 segundos para completar esse trajeto que chamamos de ano. A cada 4 anos, acontece o ano bissexto, onde um dia é acrescentado ao ano, formando então 366 dias. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Portanto, as estações do ano e a inclinação dos raios solares variam com a mudança da posição da Terra em relação ao Sol.
Por consequência da variação de recebimento de luz e calor do Sol, as estações do ano no hemisfério sul acontecem em momentos diferentes das estações do hemisfério norte. Enquanto é verão no hemisfério sul, no hemisfério norte é inverno e vice-versa. Da mesma forma, quando no hemisfério norte é outono, é primavera no hemisfério sul e vice-versa. Além disso, por causa da inclinação do eixo de rotação, os raios de sol que chegam à região próxima ao Equador atingem a superfície de modo mais direto. Por isso, nessas regiões, há pouca variação no clima ao longo do ano. Já nos polos sul e norte, a incidência de luz solar é menos intensa. Com isso, as temperaturas são sempre baixas. A Lua é um corpo celeste iluminado pelo Sol. Ela não tem atmosfera e conta com pequena quantidade de água congelada nos polos. Ela é o único satélite natural da Terra e, por consequência da sua massa e proximidade, ela exerce muita influência sobre o nosso planeta, principalmente no fenômeno das marés. As marés se caracterizam pelo movimento periódico no nível de água, principalmente dos oceanos. Elas ocorrem porque a Lua atrai a água da Terra como um ímã. Esse fenômeno causa a mudança das marés, que é a maré alta ou baixa. Porém, não é somente a Lua que atrai a água, o Sol também a atrai. E por essa razão, a água se movimenta de acordo com essas duas forças. Em um mesmo dia, é possível observar a maré alta aproximadamente 6 horas depois a maré baixa, e assim por diante. A ação da Lua é 2,5 vezes mais intensa do que a do Sol, porque, apesar de ser menor, ela está mais próxima da Terra. A variação das marés pode ser identificada pelas marcas deixadas diariamente na areia da praia pela água na maré alta. E para finalizar nossa aula de hoje, Condições de Vida na Terra, eu deixo para vocês aqui um esquema com as palavras-chave que nós vimos nessa aula de hoje e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham entendido. Uma boa aula e até logo!